Pois então, gente, é natural que editoras disputem títulos no Brasil. O que me chama atenção, tá? Eu tive acesso aos bastidores, algumas editoras queriam publicar por aqui o Carbono e Silício, né, novo quadrinho da QS Comics. A gente não tá falando, sei lá, de um Junji Ito, de um Jodorowsky, que levantaria vamos dizer assim, um interesse. Porque o Mathieu Bablé, que é o francês autor, ele não tá em alta. Vocês lembram que esse cara, tá? Eu acho que o primeiro vídeo da internet brasileira sobre o Mathieu foi meu por conta do inesquecível Shangri-La, que é um quadrinho fantástico, entrou nos meus melhores do ano daquele momento, né, 2018, saiu pela SESI. Aí em 2019 saiu também pela SESI Uma Bela Morte, que é horrível. Sim, nossa, esse era um trabalho anterior do Mathieu, né? Faltou falar, teve também pela Comic Zone o Shin-Zero, mas é um quadrinho que o Mathieu, ele só escreve, né? Aí ele não, especificamente esse, ele não desenha. Mas o que eu quero dizer é que ele não era por mais que o Shin-Zero seja um título muito legal, né? A gente não vê o Mathieu Bablé como um cara que, meu Deus, né? É o novo, como eu falei, o Jodorowsky, um cara que despertaria uma grande disputa. Então a grande dúvida é, será que Carbono e Silício merece o hype? Será que é um gibi tão bom? Esse título, ele é legal porque ele já explica bem sobre o que é o quadrinho, né? Os protagonistas se chamam justamente Carbono e Silício, mas é essa relação entre homem e máquina, né? Então a gente tem o Carbono representando a humanidade e o Silício, né, vai representar a questão das máquinas. Estamos no Vale do Silício, em 2046, e a gente acompanha o nascimento de dois robôs e a relação deles com a Noriko, que é a cientista responsável, né, a cientista que desenvolveu essas inteligências artificiais. Então a gente está vendo realmente o começo da expansão da humanidade para a robótica. E é interessante também que a Noriko, ela representa ela é uma pessoa viciada em trabalho, e ela vai ser bem importante para a história. A empresa se chama Tomorrow Foundation, que ela estabelece inclusive que os robôs, eles só podem viver 15 anos, que é justamente para gerar demanda, né? Então isso tem um elemento de tensão ao longo do gibi, que a gente sabe que né, os nossos dois protagonistas só podem viver 15 anos. E aí, bom, sem dar muito detalhe, esses dois irmãos, a Carbono e o Silício, acabam se afastando logo ali no começo do gibi, né? Cada um vai para um lado. Tu vê só, quando a humanidade finalmente conseguiu criar vida, desenvolvemos robôs, olha que legal. Né, acho que o gibi ele representa muito bem a ideia de demanda, consumo. Então assim, beleza, criamos vida, fizemos algo próximo a Deus, olha que coisa incrível. Não, tá, mas bota 15 anos aí, que senão se durar demais a gente não vai conseguir vender essas vidas. Dá pra falar muita coisa sobre esse quadrinho, mas eu acho que um ponto que torna ele especial talvez se vocês lerem só as primeiras páginas, ali as primeiras 60 páginas, mais ou menos, vocês vão ver que, tá, beleza, isso eu já vi antes. Homem, máquina, a máquina tentando buscar uma identidade, isso criando um contraste, né? Porque a máquina, ela funciona como aquele ser que consegue ver as coisas de fora, de uma forma lógica, e aí a máquina expõe a contradição do ser humano. E, cara, isso é a coisa mais batida do mundo em ficção científica. A grande genialidade aqui é que o Mathieu, ele usa, tudo bem, ele começa com um clichê de ficção científica, só que o desenvolvimento da história, galera, é brilhante, porque, que eu não vou falar porque senão estraga, mas ele usa essas inteligências artificiais porque o tempo começa a passar. Como eu falei, tem esse elemento de tensão, tu tem, aqui ó, deixa eu mostrar a estrutura do quadrinho. Aqui um exemplo, a gente sempre tem um foco no robô, ou seja, no protagonista, e aí na lateral, aqui não porque é a primeira vez que isso acontece, né? Mas aqui na lateral a gente tem uma data. Então a gente vai vendo o tempo passar tanto para a humanidade quanto para os próprios robôs, né? Sempre com essa página aqui com foco no rosto de um deles. Para quem leu o Shangri-La, e eu li isso tem uns quase 10 anos, né? Quando eu lancei vídeo, é legal de ver o quanto naquele período o Mathieu ele estava preocupado com a evolução das grandes corporações, né, como a gente está destruindo o planeta, a possibilidade da gente entrar em colapso por conta justamente do consumismo. A gente está vendo o amadurecimento de um autor. Se lá no Shangri-La ele jogou um monte de problema na nossa cara, e eram problemas, vamos dizer assim, mais práticos, aqui eu vejo ele tentando encontrar uma solução, trazendo um olhar para dentro de nós mesmos. É um quadrinho sobre coletividade versus individualidade, sabe? A Carbono e o Silício representam caminhos que a gente pode tomar.
diante do inevitável. Até esse gibi, ele tem uma referência àquele garoto sírio, o Alan Kurdi, que também acaba representando, né, esse fim e essa falta de fé no futuro. Estamos diante de um dos melhores quadrinhos de 2026. Para você ter uma ideia, uma base, ontem eu lancei aqui um vídeo sobre os melhores de 2025. Carbono e Silício entraria fácil num top 10, talvez um top 5, porque, gente, é um nível muito alto, tanto em questão de desenho, como eu falei, ele também subverte a expectativa do leitor, né? A gente tem uma visão sobre, beleza, o cara vai falar sobre robótica, inteligência artificial, já tô cansado, né, desse assunto, e aí não, ele vai para um outro lado. Em momentos aqui eu me emocionei, cara, realmente assim, a QS Comics é uma das editoras no Brasil que tem o catálogo mais redondinho. Assim, é difícil ter um gibi que eles publiquem e tu diga, isso aqui não é bom. Pô, ontem ano passado eles lançaram Ninféias Negras, que é um gibi que ninguém tava falando e de repente, pum, explodiu, o quadrinho é excelente, isso podem ter certeza. E Carbono e Silício, tá? Claro, ele foi lançado agora em maio, né? Um lançamento, tem dias aí que o quadrinho saiu. Eu espero que as pessoas não esqueçam Carbono e Silício. É aquele tipo de filme que, se fosse lançado muito perto do Oscar, todo mundo premiaria fácil, assim, porque estaria impactado, né, pelo Carbono e Silício. Só para constar, vocês já entraram no Instagram do Mathieu Bablé? Cara, é absurdo o que esse cara... Ele desenha. É porque um dos principais talentos desse autor é desenhar cenário. Cara, a atmosfera que ele consegue criar é absurda, assim, as estruturas, né? Ele consegue representar muito bem esse futuro, esse caos urbano através, né, dos cenários de Carbono e Silício. Gente, 270 páginas que valeram muito o valor que eu comprei, né? Eu adquiri esse gibi através da Amazon e eu posso dizer assim, tá, valeu o investimento. Leia Carbono e Silício, depois venha me agradecer e é isso, tá, gente? Abraço para todo mundo.